E se algumas das descobertas científicas mais importantes dos últimos anos tivessem acontecido sem ninguém perceber? Enquanto o mundo seguia sua rotina, pesquisadores começaram a observar resultados estranhos em experimentos comuns. Testes simples passaram a gerar dados inesperados, medições não batiam e padrões conhecidos deixaram de funcionar. No início, tudo parecia apenas erro. Mas aos poucos ficou claro que algo real estava acontecendo. Algo que a ciência ainda não sabia explicar. No início, esses resultados foram vistos como falhas comuns. Erros de medição, ajustes incorretos, pequenas variações estatísticas. Muitos dados foram simplesmente descartados, mas conforme novos testes eram feitos, os mesmos desvios voltavam a surgir, e não em um único local, mas em pesquisas conduzidas por equipes diferentes. Aos poucos, ficou evidente que aquilo não podia mais ser ignorado. O problema não estava nos instrumentos, mas no que eles estavam mostrando. Com o tempo, essas falhas começaram a aparecer fora dos laboratórios. Sistemas que dependiam de previsões precisas passaram a errar. Fenômenos naturais não seguiam mais padrões esperados e eventos extremos surgiam onde antes eram raros. Em diferentes partes do mundo, sinais parecidos começaram a chamar atenção. Não era mais um problema técnico isolado. Algo maior estava acontecendo, revelando limites claros na forma como tentamos prever e controlar a realidade. Essas falhas começaram a afetar sistemas do mundo real. Tecnologias que dependiam de cálculos precisos passaram a apresentar erros inesperados. Satélites perderam precisão, rotas deixaram de bater com os mapas e sinais que sempre foram confiáveis começaram a oscilar. Pequenos desvios se acumulavam até gerar consequências maiores. Não era mais apenas teoria ou previsão falha. O impacto dessas inconsistências já podia ser sentido diretamente no funcionamento do planeta. À medida que esses erros se tornavam mais frequentes, setores críticos começaram a sentir os efeitos. Sistemas de comunicação falharam sem explicação clara, previsões de tráfego ficaram imprecisas e redes que dependiam de sincronização perfeita passaram a apresentar atrasos. Em alguns casos, pequenos erros causaram interrupções em cadeia. O que antes parecia apenas uma inconsistência técnica começou a revelar um risco maior. Nossa dependência de sistemas que assumiam um mundo previsível. Com o aumento dessas falhas, especialistas começaram a emitir alertas discretos. Relatórios técnicos passaram a mencionar incertezas maiores do que o aceitável. Sistemas antes considerados estáveis foram reclassificados como imprevisíveis em certas condições. Não houve pânico público, mas nos bastidores o tom mudou. O que estava acontecendo não exigia apenas correções pontuais, e sim uma revisão profunda das premissas usadas para entender como esses sistemas realmente funcionam. Diante desse cenário, algumas decisões começaram a ser adiadas. Projetos foram colocados em pausa, atualizações atrasaram e sistemas passaram a operar com margens de segurança maiores. Em áreas críticas, a cautela substituiu a confiança absoluta. Não se tratava de medo, mas de prudência. Quando previsões deixam de ser totalmente confiáveis, cada escolha precisa considerar o risco de erro. E, em escala global, até pequenos erros podem gerar consequências difíceis de reverter. Com essas limitações mais claras, algumas organizações passaram a rever decisões antigas. Protocolos foram atualizados, padrões de segurança revisados e recomendações antes consideradas exageradas começaram a ser levadas a sério. O foco deixou de ser eficiência máxima e passou a ser resiliência. Em vez de assumir que tudo funcionaria como previsto, sistemas passaram a ser preparados para falhar.
Era uma mudança silenciosa, mas profunda, na forma como lidamos com tecnologia, risco e controle. Essa mudança começou a se refletir em decisões práticas. Planos de longo prazo foram revistos, prazos estendidos e estratégias ajustadas para cenários incertos. Em vez de apostar em previsões rígidas, passou-se a considerar múltiplas possibilidades. A confiança absoluta deu lugar à cautela planejada. Não era um retrocesso, mas uma adaptação necessária. Reconhecer limites tornou-se parte do processo, mesmo quando isso significava avançar mais devagar. À medida que essa adaptação avançava, seus efeitos começaram a aparecer no cotidiano. Decisões passaram a ser mais lentas, processos ganharam etapas extras e a expectativa de resposta imediata foi substituída por análise cuidadosa. Em setores estratégicos, a pressa deixou de ser virtude. O mundo não parou, mas mudou o ritmo. Aceitar limites tornou-se parte do funcionamento normal, mesmo quando isso significava abrir mão de velocidade em troca de segurança. Essa mudança de ritmo também começou a afetar cadeias inteiras de produção. Entregas passaram a levar mais tempo, estoques foram reforçados e decisões passaram a considerar cenários antes improváveis. Em setores essenciais, o planejamento deixou de olhar apenas para o próximo passo e passou a considerar o longo prazo. Não era uma crise visível, mas um ajuste silencioso. Um reconhecimento de que operar no limite constante já não era sustentável. Com o tempo, essas mudanças começaram a afetar escolhas pessoais e institucionais. Investimentos passaram a ser mais cautelosos, contratos ganharam cláusulas extras e decisões importantes deixaram de ser tomadas às pressas. Em vez de apostar tudo em um único cenário, tornou-se comum distribuir riscos. Não era pessimismo, mas adaptação. Um reconhecimento silencioso de que planejar para o inesperado havia se tornado parte essencial do mundo moderno. Essas mudanças silenciosas também começaram a influenciar políticas públicas. Regras foram revistas, normas ganharam margens maiores de segurança e decisões passaram a ser tomadas com mais cautela. Em vez de respostas rápidas, optou-se por análises mais longas. O objetivo não era frear o progresso, mas reduzir a chance de erros irreversíveis. Em um mundo cada vez mais complexo, agir com prudência passou a ser visto não como fraqueza, mas como responsabilidade. Com essa nova postura, a relação entre expectativa e realidade começou a mudar. Promessas passaram a ser mais moderadas, prazos mais realistas e metas foram revistas com base no que realmente podia ser entregue. Em vez de discursos otimistas demais, ganhou espaço uma comunicação mais transparente. Não era sinal de recuo, mas de maturidade. Ajustar expectativas tornou-se essencial para manter confiança em um cenário onde certezas absolutas já não existiam. Esse novo equilíbrio também começou a influenciar a forma como o futuro era planejado. Em vez de previsões longas e rígidas, passou-se a trabalhar com horizontes mais curtos e revisões constantes. A ideia de controle total perdeu força, dando lugar à adaptação contínua. Não se tratava de desistir do planejamento, mas de aceitar que ajustes frequentes seriam inevitáveis. O futuro deixou de ser algo fixo e passou a ser encarado como um processo em construção. Com essa adaptação em curso, os efeitos começaram a aparecer de forma mais clara no cotidiano. Processos ficaram mais cautelosos, mudanças passaram a ser testadas antes de serem adotadas em larga escala e decisões importantes passaram a ser implementadas aos poucos. Em vez de grandes saltos, optou-se por avanços graduais. O objetivo era simples: reduzir impactos inesperados e ganhar tempo para reagir quando algo não saísse como o previsto.
Com essas mudanças já em andamento, a percepção de risco começou a se tornar mais presente. Situações antes tratadas como improváveis passaram a ser consideradas possíveis. Em diferentes contextos, decisões foram revistas com base no pior cenário, não no melhor. A lógica mudou. Não bastava funcionar na maioria das vezes. Era preciso resistir quando algo desse errado. Essa mudança não trouxe alarde, mas alterou profundamente a forma como escolhas importantes eram feitas. Com o risco mais claro, a preparação deixou de ser exceção e passou a ser regra. Treinamentos foram intensificados, rotinas de emergência se tornaram mais frequentes e respostas passaram a ser ensaiadas antes de qualquer crise real. O foco não era prever exatamente o que iria acontecer, mas estar pronto para reagir. Em vez de improviso, planejamento. Em vez de surpresa, resposta rápida. Uma mudança silenciosa que aumentou a capacidade de enfrentar o inesperado. Com a preparação mais sólida, o foco começou a se deslocar para a prevenção. Em vez de reagir depois do problema, passou-se a identificar vulnerabilidades antes que elas se tornassem críticas. Inspeções ficaram mais rigorosas, áreas sensíveis foram reforçadas e falhas pequenas passaram a ser tratadas com seriedade. A lógica era simples. Corrigir cedo custa menos do que lidar com consequências maiores. Antecipar riscos tornou-se parte essencial da rotina. Tudo isso mostra que o mundo não parou, mas aprendeu a avançar com mais consciência. Em vez de ignorar limites, passou a reconhecê-los. Em vez de confiar cegamente, escolheu se preparar. Essa mudança silenciosa está moldando decisões que afetam todos nós, mesmo quando não percebemos. E entender esse processo é essencial para compreender o presente e o futuro que estamos construindo agora. Talvez o mais importante dessa transformação não seja a tecnologia ou os sistemas, mas a mudança de mentalidade. Aceitar incertezas, planejar com humildade e reconhecer limites passou a ser parte do processo. Em um mundo que sempre buscou controle absoluto, aprender a conviver com o imprevisível se tornou uma habilidade essencial. Essa adaptação silenciosa não acontece de um dia para o outro, mas redefine, pouco a pouco, a forma como lidamos com decisões que impactam gerações. No fim, essa história não fala apenas de falhas, riscos ou adaptação. Ela fala sobre aprender a observar antes de agir, sobre entender que o mundo muda, mesmo quando não estamos olhando. Reconhecer limites não significa parar, mas avançar com mais consciência. E talvez essa seja a maior lição de todas. O futuro não será controlado, mas construído decisão por decisão. Se esse conteúdo fez você refletir, deixe seu like, se inscreva no canal e continue acompanhando nossas próximas histórias.